do livro Desobsessão, 38, Cooperação Mental. Enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor que retenha eventualmente a palavra. Essa união de pensamento é de extrema importância que a gente tenha condição de manter o mais harmonioso possível nossos pensamentos e sentimentos naquela hora. Então, manter-se em oração, não tentar fazer uma doutrinação paralela, porque o espírito vai estar escutando o pensamento, dependendo do nível do espírito. Imagine uma sala com 10 pessoas conversando ao mesmo tempo. Então, se 10 pessoas estiverem pensando ao mesmo tempo coisas diferentes, vai trazer uma desarmonia para aquele ambiente. Ao passo que, se as pessoas estiverem ali em oração, vai estar criando uma energia fluídica ali dentro, bem mais sutil, muito mais agradável, bem mais estável, e a pessoa então vai estar podendo construir um mundo ali dentro de paz, e essa paz vai poder estar ajudando ao trabalho que está lá. Ou, no caso, acompanhar pelo pensamento aquilo que o mentor, que o coordenador, orientador, esclarecedor, conforme ele fala aqui, está falando, está conversando, vai rememorando aquelas palavras para elas ganharem mais força, porque são duas cabeças pensando juntos. Aí cada um vai adquirir seu hábito. Não pode, é uma situação muito delicada no meio espírita, né? Não deve estar pensando, eu falaria dessa forma, eu falaria daquela, mas sim pensando, ou mesmo que o mentor, que o dirigente está falando, que o esclarecedor está falando, ou manter-se em oração, para que a pessoa, o espírito comunicante, tenha condições de ser esclarecido. São situações delicadas, não dá nem para a gente fazer grandes explicações, porque é o momento que vai determinar, mas o mais importante é que a gente entenda que as comunicações devem ser o mais natural possível e ter o cuidado de não ficar com pensamento muito vago, divagando muito. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Aí o espírito chega lá e fala: estuprei 10 mulheres, 5 eram crianças. Aí a pessoa vai pensar: opa, não pode pensar. Não pense. Tem que pensar com amor. Tire a crueldade, a ironia e o escândalo de todo o sentimento que você tem ali, a termo de censura. Você tem que, numa hora dessa, esse treino, tem que estar sempre treinando, pobre alma. É o primeiro passo. Pobre alma. Deus tenha misericórdia dessa pobre alma. E a partir dali você vai desenrolar seus sentimentos, nunca de crueldade, de ironia ou de escândalo frente àquela situação. E muito menos de censura. Sempre de emitir bons pensamentos, bons sentimentos, para que aquele espírito consiga se recuperar. Você já chegou até mediúnica porque ele está numa situação de muito desespero. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade, como se estivessem socorrendo a um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Eu citei um caso pesado, um caso de um estuprador que chega na reunião mediúnica e fala que estuprou criança. Tem que manter um sentimento mais elevado. Tem que manter um sentimento de simpatia e solidariedade. Ele já chegou, já pediu ajuda, ele está pedindo socorro. Por mais que ele fale que vai fazer de novo, que ele vai continuar fazendo, a gente tem que manter sempre o sentimento de compaixão e de solidariedade por aquele irmão, para que ele possa ser melhorado e receber o socorro, seja através do passe, seja através da palavra, que ele tenha o apoio real daquele socorro que tem que ser ministrado, para ele realmente se recuperar. Lembremos que um espírito criminoso doutrinado é menos uma gangue no mundo espiritual, porque ele vem para comunicar, mas em torno dele tem uma gangue enorme,
centenas às vezes de espíritos, só ouvindo o que ele está falando, ouvindo o que nós estamos falando para eles, para que eles tomem a postura posterior. Então a gente tem que ter esse cuidado com aquilo que a gente sente, que a gente pensa, para ter mais amor, mais simpatia para aqueles espíritos. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência de concurso mental imprescindível. Então, se a gente não tiver, se o grupo não tiver envolvido em bons sentimentos por aqueles que chegam lá sofrendo e até mesmo por terem cometido crimes atrozes, o serviço assistencial vai depender de como o concurso mental do grupo vai estar agindo para que tudo corra da melhor forma possível. Então vamos procurar nos vigiar, nos orientar intimamente para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que nossos melhores sentimentos envolvam o grupo de pessoas encarnadas, o grupo de mentores e o grupo de sofredores que estão lá para ser assistidos, para serem ajudados. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental no momento em que a providência se mostre precisa, e ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se relevem desatentos ou entorpecidos. Então na hora que ele chamar, vamos concentrar, vamos manter em oração, vamos mentalizar coisas boas, para que as pessoas não fiquem desatentas e nem entorpecidas com o sentimento, naquele momento. Tem que emitir energia. Mas o Sérgio Felipe de Oliveira, ele faz uma colocação com relação às pessoas que dormem em reunião mediúnica. Nós já falamos num estudo de um capítulo anterior, mas a gente volta a repetir. Tem que ter muito cuidado, porque o mais importante vai ser a reação que essa pessoa tem ao sair da mediúnica. Se ele tem uma reação de estar reconfortado, de estar saudável, ele está doando fluido, e muito fluido. Se ele sai de lá de mau humor, aí tem que ser acordado. E aí não pode deixar ele dormir. E se ele sair cansado, aí tem que começar a fazer algumas observações e às vezes até pedir orientação da espiritualidade. Desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibrante na prestação de serviço. Então, por que a gente tem que estar atento? Porque esse conjunto de ação mental do grupo é como se fosse um gerador. Dínamo é o mesmo que gerador. É como se fosse um gerador gerando energia, gerando corrente mental para o amparo àqueles que necessitam. Se um dos elos deixar de gerar energia, ele vai roubar energia. Se ele vai roubar energia, desequilibra a prestação do serviço que tem que ser feita. Então é muito importante isso ali. E aqueles que dormem e esse dormir, ele sai dali reconfortado, aí tem que ser pensado, muito bem respeitado aquela condição daquela pessoa. Teve uma reunião mediúnica que a pessoa dormia muito na reunião, dormia de roncar. Aí chegou uma outra pessoa para casa, começou a frequentar a casa, puseram ele na mediúnica, ele começou a implicar com a pessoa para tirar a pessoa da mediúnica. Até que tiraram, porque ela dormia. Só que ela dormia, mas quando ela acordava, ela sabia tudo o que tinha acontecido na reunião. E as pessoas ficavam intrigadas com aquilo. E quando ela frequentava, acontecia muitas curas. E quando ela saiu, essas curas deixaram de frequentar. Então, vamos observar o Sérgio Felipe de Oliveira, vamos prestar atenção, vamos ficar atentos para não tomarmos atitudes precipitadas e fora de propósito. E temos que ter cuidado com os pseudo-sábios. Tem que sair porque ele chegou ontem, a pessoa já está lá há mais tempo, bem mais tempo, por que tem que sair? Então vamos ter cuidado, vamos prestar muita atenção na forma com que a gente conduz as reuniões, conduz os estudos.